Caso Jeffrey Epstein. O silêncio que sabia demais. News Web Doc. Imagine um caso tão sensível que as pessoas mais poderosas do mundo nunca precisaram negar nada em público. Um homem morreu oficialmente sozinho, mas as perguntas que ele deixou continuam cercadas por silêncio, falhas e conveniências. Este não é um vídeo sobre um homem, é sobre o que acontece quando a verdade chega perto demais do poder e precisa ser contida. Se isso tivesse acontecido em qualquer outro caso, o mundo teria parado. Mas aqui, tudo continuou normalmente. Hoje, você vai entender por quê. Imagine um sistema inteiro respirando aliviado. Não porque a verdade veio à tona, mas porque ela foi interrompida. Na madrugada de 10 de agosto de 2019, o homem mais vigiado dos Estados Unidos foi encontrado morto dentro de uma cela federal. As câmeras falharam, os protocolos falharam, as respostas nunca chegaram completas. Este documentário não acusa, ele observa, reconstrói, questiona. Porque, às vezes, a pergunta mais importante não é o que aconteceu, mas por que tantas coisas deixaram de acontecer ao mesmo tempo. Jeffrey Epstein não era apenas um réu aguardando o julgamento. Ele era um ponto de convergência, um nó em uma rede que nunca gostou de ser iluminada. Durante décadas, seu nome atravessou portas que raramente se abrem oficialmente. Não era um nome de manchete constante, mas um nome de bastidor. Um nome útil. Epstein não precisava se impor, ele era convidado. O que o tornava diferente não era genialidade ou carisma extraordinário, era utilidade. Ele conectava pessoas, interesses e ambientes que jamais deveriam aparecer juntos em registros formais. Facilitava encontros que não precisariam ser explicados e, em sistemas de poder, quem facilita passa a valer mais do que quem aparece. Investigadores costumam chamar esse tipo de pessoa de arquivo vivo. Alguém que carrega informações que não estão apenas em documentos, mas em memórias, hábitos e detalhes nunca escritos. Mesmo em silêncio, Epstein representava risco. Um julgamento não produz apenas respostas diretas. Ele produz conexões, associações, linhas que se cruzam, e um processo judicial completo poderia iluminar décadas de relações silenciosas. Quando Epstein foi preso, a expectativa pública era clara. Finalmente, haveria um julgamento capaz de mostrar como alguém com um histórico tão controverso transitou por espaços tão protegidos. Mas nos bastidores, o clima era outro. Um julgamento cria documentos. Documentos criam precedentes. Precedentes criam efeitos em cadeia. Nada disso interessa a sistemas que dependem da estabilidade do silêncio. 3 dias antes da morte, Epstein já não era apenas um preso aguardando os próximos passos legais. Ele era um problema em andamento. Relatos posteriores indicam mudanças sutis em sua rotina, pequenas exceções administrativas, ajustes aparentemente inofensivos, nada que isoladamente causasse alarme. Mas investigações raramente se resolvem no isolado. Elas vivem do acúmulo. No dia anterior à morte, decisões importantes foram tomadas de forma quase invisível. Protocolos existem para reduzir riscos previsíveis. Quando deixam de ser seguidos, o risco não desaparece. Ele apenas deixa de ser registrado. O extraordinário começou a ser tratado como ordinário. À medida que a madrugada se aproximava, registros se tornaram confusos. Relatos divergiram. A linha do tempo ganhou lacunas. Em ambientes de alta segurança, lacunas não são detalhes, são ruídos graves. E ruídos, quando ignorados, se transformam em silêncio. Na madrugada de 10 de agosto de 2019, a contagem regressiva se encerra. Jeffrey Epstein é encontrado morto em sua cela. O homem que poderia responder perguntas incômodas não responderia mais nenhuma. Com ele, morria também a possibilidade de um julgamento que talvez nunca devesse acontecer. A notícia correu o mundo em minutos. As imagens se repetiram, as manchetes disputaram atenção. Mas algo curioso aconteceu logo em seguida. As perguntas começaram a perder espaço. Não porque foram respondidas, mas porque se tornaram inconvenientes. Casos comuns se resolvem com respostas simples. Casos sensíveis se perdem nos detalhes, e este caso está cheio deles.
Detalhes técnicos, administrativos, humanos. Separadamente, todos parecem explicáveis. Juntos formam um retrato que nunca foi totalmente exibido. Antes mesmo do encerramento oficial, algo já estava claro. O silêncio não era consequência. Era parte do processo. Quando um arquivo vivo se fecha sem ser lido, não é apenas uma pessoa que desaparece. É uma narrativa inteira que deixa de existir. Após a morte de Epstein, a atenção pública se voltou para uma pergunta central: como isso foi possível? Em uma prisão federal com vigilância constante e protocolos rígidos, a pergunta parecia simples, mas sistemas raramente falham de forma simples. Quando o erro acontece em cadeia, ele deixa de ser acidente e passa a ser método tolerado. Ambientes de alta segurança funcionam em camadas. À medida que os documentos, registros e anotações associados a Jeffrey Epstein começaram a ser analisados, um fenômeno previsível ocorreu. Nomes de pessoas extremamente influentes passaram a circular de forma fragmentada, muitas vezes fora de contexto. É justamente aqui que a responsabilidade se torna indispensável. Epstein não operava apenas à margem da sociedade. Ele construiu, ao longo de décadas, uma imagem pública ligada ao mercado financeiro, à consultoria privada e à gestão de patrimônio para indivíduos de alto poder econômico. Nesse ambiente, relações profissionais amplas não eram exceção, eram parte do modelo de negócios. Por esse motivo, a presença de nomes em seus arquivos, agendas ou registros financeiros não pode, por si só, ser interpretada como evidência de participação, conhecimento ou conivência com os crimes que ele comprovadamente cometeu. Em muitos casos, tratava-se de clientes financeiros, contatos institucionais ou vínculos estritamente profissionais, sem qualquer ligação com os abusos que mais tarde viriam a público. Confundir essas esferas seria um erro grave. Relações comerciais legítimas, ainda que eticamente questionáveis em retrospecto, não equivalem automaticamente a envolvimento criminal. O simples fato de alguém ter feito negócios com Epstein não transforma essa pessoa em parte dos horrores revelados. Esse ponto é fundamental para compreender a complexidade do caso. A narrativa pública, por vezes movida pela indignação compreensível, acabou misturando fatos comprovados com associações precipitadas. E quando isso acontece, a busca por justiça corre o risco de ser substituída por suposições. Separar o que é documentado do que é conjectura não enfraquece a investigação. Ao contrário, fortalece sua credibilidade. Um caso dessa magnitude exige precisão, cautela e um compromisso firme com os fatos, mesmo quando eles são desconfortáveis ou menos satisfatórios do que teorias simplificadas. No centro dessa história está um indivíduo cujos crimes são inegáveis. Ao redor dele existe um sistema complexo de relações sociais, econômicas e institucionais que precisa ser analisado com cuidado para que responsabilidades reais não se percam em meio a acusações genéricas. Vigilância visual, registro de rondas, monitoramento contínuo, comunicação entre turnos. No caso Epstein, várias dessas camadas falharam. Cada falha recebeu uma explicação técnica plausível. O problema não estava em uma delas, mas na soma. Quando muitas barreiras caem ao mesmo tempo, a pergunta deixa de ser o que deu errado e passa a ser por que ninguém interveio. Casos sensíveis costumam receber tratamento diferenciado. Isso não é ilegal, é prudência. O problema surge quando o tratamento diferenciado vira relaxamento contínuo, pequenas permissões, pequenas omissões, nada assinado em destaque, o suficiente para que depois ninguém pudesse apontar um único responsável. Investigações foram anunciadas, relatórios prometidos, discursos de rigor e transparência. Na prática, o foco foi limitado. Analisaram-se turnos, procedimentos, indivíduos de baixo escalão, o desenho maior, a cadeia de comando e o contexto institucional permaneceram intocados. Investigar apenas a ponta é uma forma eficiente de proteger o corpo inteiro. À medida que os detalhes dos atos cometidos por Jeffrey Epstein vieram à tona, a reação pública foi imediata e profunda.
Não se tratava apenas de choque, mas de uma sensação generalizada de repulsa moral. As informações divulgadas despertaram indignação, revolta e um sentimento quase físico de nojo diante do que havia sido revelado. Para muitas pessoas, acompanhar aquelas notícias foi um exercício doloroso. Não apenas pelo conteúdo em si, mas pelo que ele representava. A constatação de que atrocidades podem permanecer ocultas por anos quando protegidas por influência, dinheiro e silêncio institucional. A sociedade reagiu porque certos atos ultrapassam qualquer limite aceitável. Eles não admitem relativizações nem explicações convenientes. São inadmissíveis sob qualquer perspectiva ética, jurídica ou humana. E o desconforto coletivo foi, em parte, uma resposta saudável, um sinal de que ainda existem fronteiras morais que não podem ser normalizadas. Ao mesmo tempo, esse sentimento trouxe uma percepção inquietante, a de que casos assim não são eventos isolados, restritos a um único nome ou a um único lugar. A história recente mostra que abusos dessa natureza podem, e infelizmente ainda devem, ocorrer em diferentes partes do mundo, muitas vezes longe dos holofotes, protegidos por estruturas semelhantes de poder e omissão. Essa consciência não diminui a gravidade do que foi revelado neste caso. Pelo contrário, amplia sua importância. Ela transforma indignação em alerta. Porque sempre que uma sociedade se permite esquecer, minimizar ou tratar essas histórias apenas como escândalos passageiros, cria-se espaço para que novos horrores se repitam em silêncio. O desconforto que essas notícias provocaram não deveria ser descartado. Ele cumpre uma função essencial. Lembrar que vigilância, questionamento e responsabilidade não são excessos, mas necessidades permanentes em um mundo onde o poder, quando não observado, tende a se proteger antes de se explicar. Relatórios oficiais cumprem duas funções: informar e encerrar. Neste caso, encerraram mais do que esclareceram. Usaram linguagem técnica, reconheceram falhas, distribuíram responsabilidades, mas evitaram conclusões que abrissem novos caminhos. Cada resposta fechava uma porta. O caso avançava para lugar nenhum. Nos primeiros dias, o caso dominou o noticiário. Depois, perdeu fôlego, não por falta de relevância, mas por excesso de desconforto. Histórias que apontam para indivíduos são digeríveis. Histórias que apontam para sistemas são perigosas. Instituições não precisam conspirar para produzir silêncio. Basta que cada setor faça apenas o mínimo. Basta que ninguém vá além do esperado. Basta que perguntas difíceis sejam adiadas. O silêncio, nesse contexto, não é imposto, é administrado. Sem julgamento não há exposição completa de provas. Sem exposição não há narrativa pública estruturada. O processo interrompido criou um vazio. E vazios institucionais raramente são preenchidos por acaso. Eles permanecem. Quando um caso termina sem julgamento, não é apenas a justiça que perde o palco. É o público que perde a chance de compreender como o poder opera. Com a morte de Epstein, não houve veredicto, nem confronto público de versões, nem registro histórico completo. Houve apenas um encerramento administrativo. Processos judiciais existem para produzir memória institucional. Cada audiência cria registros, cada depoimento constrói conexões. A ausência desse processo deixou o caso suspenso, nem resolvido, nem aberto, apenas interrompido. Quando ninguém precisa responder, perguntas podem ser adiadas indefinidamente. Documentos podem permanecer lacrados, não por ilegalidade explícita, mas por conveniência processual. O sistema segue funcionando sem ruído. Casos assim não produzem consequências visíveis imediatas. Protocolos são ajustados internamente. Rotinas são revistas discretamente. Nada disso vira manchete. O objetivo não é corrigir publicamente, é estabilizar. Existe uma diferença entre censura e silêncio institucional. A censura é barulhenta. O silêncio é elegante. Ele não proíbe perguntas, apenas faz com que elas percam espaço. Com o tempo, a ausência de respostas se normaliza. O incômodo vira cansaço. O cansaço vira esquecimento. A memória coletiva é curta.
Histórias que não se renovam desaparecem, e sem julgamento, o caso Epstein ficou dependente apenas dessa memória frágil. O esquecimento não precisa ser imposto, ele apenas precisa ser permitido. Este caso revela menos sobre um homem e mais sobre um funcionamento. Revela como sistemas lidam com riscos reputacionais, como a exposição é tratada como ameaça, e como, em certos contextos, a verdade completa não é prioridade. A prioridade é a continuidade. Este documentário não entrega respostas definitivas porque o próprio caso não entregou. Talvez Jeffrey Epstein não fosse o centro do poder, mas apenas um ponto visível de algo maior. Uma engrenagem que entende que, às vezes, o maior controle não vem da força, mas da ausência, da pausa, do silêncio. E enquanto esse silêncio permanece, a pergunta continua ecoando. Se tudo isso foi apenas uma sucessão de erros, por que eles se alinharam de forma tão perfeita? Jeffrey Epstein morreu, mas nenhuma engrenagem parou. Nenhum sistema foi desmontado. Nenhuma estrutura precisou se explicar por completo. E talvez essa seja a parte mais perturbadora desta história. Porque quando a verdade não desaparece, ela apenas aprende a se esconder melhor. E a pergunta que fica não é o que aconteceu, é: quem se beneficiou do silêncio? Algumas histórias não terminam. Elas apenas deixam de ser investigadas. Antes de encerrar, obrigado por permanecer até aqui. Em um tempo de distrações rápidas, escolher ouvir uma história difícil já é, por si só, um gesto raro. O News Web Doc existe para quem prefere perguntas honestas em vez de respostas fáceis. Se este conteúdo te fez refletir, questionar ou observar o mundo com um pouco mais de cuidado, então ele já cumpriu seu propósito. Obrigado por fazer parte desse documentário silencioso.